Semana da produtividade. Vamos lá, vamos chamar o povo aqui para participar. Vamos nessa. Vamos lá, Semana da Produtividade, live número... Já me perdi, live número 5. Opa! Live número 5, vamos ver aqui. Olá, Nadine, Semana da Produtividade. Vamos lá, deixa eu ver onde é que eu tô aqui. É isso aí, live 5, né? 5, quinta live já. Vamos lá, começando nessa sexta-feira gelada aqui em Porto Alegre. A nossa programação especial, a Semana da Produtividade. Foram várias lives aí ao longo do caminho falando sobre esse tema que eu adoro, sou apaixonado, sou um praticante há muitos anos, que é gestão do tempo e produtividade pessoal. E é exatamente disso que a gente vai falar nesta live mais uma vez. Vamos chamar o povo aqui. Vamos ver quem vem comigo. É isso aí. Vamos lá, gente. Vamos chegando. Vamos lá, Semana da Produtividade. Hoje separei aqui para a gente falar sobre algumas coisas bem legais, né? Dentro desse sistema de produtividade, dentro da linha de gestão do tempo. Para quem gosta disso, para quem está precisando disso, gestão do tempo e produtividade pessoal é um tema, são dois temas, na verdade, que eles servem para todo mundo, né? Qualquer pessoa, qualquer nicho, qualquer indústria, não importa onde você trabalha, em que ramo você trabalha, se você tem uma expectativa de ser um profissional competente, ser uma pessoa que está em busca de uma carreira bem desenvolvida e principalmente não quer demorar muito para chegar no lugar que você quer chegar, então tenha essa disciplina de gestão do tempo e produtividade pessoal como algo que realmente vai te levar a esses patamares, né? E dentro dessa semana, e até já mencionei que é um tema que eu adoro, pratico isso há muito tempo, e eu compartilho muito isso com os meus colegas, né, com as pessoas que eu conheço, porque assim como foi importante para mim na minha carreira profissional, como foi um marco, um divisor de águas, para mim, entender a gestão do tempo e a produtividade pessoal, entender isso como um fator determinante para que eu pudesse alcançar grandes resultados profissionais, eu adoro compartilhar isso, e é exatamente isso que vou fazer aqui hoje. E dentro desse tema, guarda-chuva, eu separei 3 subtemas para a gente falar, que são subtemas que estão ligados diretamente à questão de produtividade pessoal, tá bem? E nós vamos falar então hoje sobre um dispositivo propulsor da produtividade pessoal, isso aí, tópico 1, dispositivo do propulsor, engasguei aqui, da produtividade pessoal. Tópico 2, captura consciente, vamos entender o que é isso, né? E o tópico 3, que é um dos tópicos bem concorridos aí, é a preciso delegar. Como é que eu sei quando eu tenho que delegar uma tarefa? E depois que eu descobri se eu posso delegar essa tarefa ou não, como é que eu faço de fato uma boa delegação? Como é que é essa arte de delegar uma tarefa? Então a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Então é isso, programação da Semana da Produtividade. Vamos lá então. Bom,
Gestão do tempo e produtividade pessoal, como eu já comentei, é um tema muito importante para quem está em busca do seu desenvolvimento profissional ou para quem já tem uma carreira bem desenvolvida e muitas vezes quer se experimentar em outras áreas, mesmo quer ter mais tempo no final de semana livre para com sua família, ou mesmo quer ter um tempo extra para desenvolver novos projetos, está cheio de ideia, mas não consegue tirar isso do papel, ou mesmo precisa investir em novas capacitações, ou quer dedicar mais tempo para os seus filhos, para acompanhar de perto o seu dia a dia, os seus estudos, enfim. Tem muita coisa que a gente pode fazer quando a gente encontra um tempo adequado na nossa agenda. Cada vez mais somos inundados por informações, né, de todos os lados. Isso acaba afetando muito a nossa produtividade e também, claro, a gestão do tempo. Porque não é fácil lidar com tudo isso que chega, né? Tantas tarefas para a gente fazer, tantos projetos que a gente acaba participando e tudo isso chega muitas vezes ao mesmo tempo. Hoje a gente recebe uma carga de informação muito grande que talvez os nossos pais ou avós recebessem isso num período de 72 horas, ou até mesmo um mês, ou até mesmo um ano, né? Então, os inputs que nós sofremos diariamente, né, sofremos no sentido de sermos impactados por eles, eles podem afetar significativamente as nossas ações, as nossas rotinas e os nossos projetos. Então, o fato é, como é que a gente se preocupa? Qual é a melhor forma de gerir tudo isso acontecendo ao mesmo tempo? Lá atrás, quando eu comecei minha caminhada profissional, tinha uma questão que me afetava muito, que era o seguinte: poxa, como que pode? Por que existem pessoas que se desenvolvem muito rápido, que alcançam patamares grandes num curtíssimo período de tempo? E eu ficava analisando isso, né? Como que as pessoas conseguem, com toda a carreira que elas já têm, com toda a sua especialidade técnica que elas já possuem, como que elas conseguiram chegar tão rápido em determinado lugar? E eu me via patinando, eu queria muito sair do lugar, queria muito me desenvolver, queria muito entrar para uma outra carreira, e eu me via patinando porque eu não sabia como fazer isso, como acelerar esse desenvolvimento profissional. Foi então numa sessão de coaching que eu fui alertado para que eu precisava fazer, né, procurar métodos de gestão do tempo e produtividade pessoal, né? A partir daí, entrei nesse mundo, conheci e foi muito importante porque, primeiro, eu descobri muito tempo que eu tinha sobrando e não sabia que tinha. Eu perdia esse tempo que eu tinha sobrando com outras coisas que eram mais fúteis, né, entre aspas, do que aquilo que eu precisava fazer para me desenvolver. E, além disso, eu tive que trocar, né, em determinado momento, quando eu precisei acelerar mais ainda o ritmo, fazer algo mais forte para chegar ao meu objetivo, eu precisei abrir mão de algumas coisas que eu achava que era importante para mim, mas na verdade não era tão importante assim. Então, essa descoberta do tema gestão do tempo foi, para mim e para tantos outros executivos mundo afora, que a gente percebe em grandes pesquisas de grandes autores aí que falam sobre esse tema, é muito importante, né? É muito difícil você ser uma pessoa com uma carreira consolidada se você não tem uma boa gestão do tempo, você não tem uma boa produtividade. Então, eu considero este um pilar importantíssimo para quem quer ser um bom profissional, para quem quer ter uma boa visibilidade de carreira. E vamos ao nosso tema central, então. Vamos falar sobre os 3 tópicos que eu trouxe de hoje. Vamos lá. Tópico 1, dispositivo propulsor de produtividade. Olha só, olha que interessante, né? A gente tem uma máquina junto da gente e muitas vezes a gente não se dá conta, não é verdade? Conheço uma pessoa muito próxima a mim que não usa o seu smartphone como conheço uma não, conheço várias. Não usa o seu smartphone como um propulsor da produtividade. O que eu quero dizer com isso? Você precisa tornar o seu celular um aliado para o aumento da tua produtividade e não um ladrão de tempo, né? Porque uma das habilidades mais importantes aí, não tanto para quem está começando na carreira, quanto quem já está numa posição de liderança e quer ascender mais ainda,
é exatamente fazer um bom controle do seu tempo como um todo, da sua agenda profissional, pessoal, né? E saber lidar com todas essas incertezas que estão ao seu redor. E quando você é um líder, né? Quando você está numa posição de liderança, você é o dono da sua agenda, você tem a gestão das suas atividades, você é o dono da sua produtividade. Então, mais ainda, você precisa se preocupar com isso. E ter um smartphone ao teu lado, e ele está sempre conosco, né? Hoje em dia a gente já pode quase que afirmar isso, todos nós aí, adultos em plena atividade econômica financeira, temos dispositivos, smartphones conosco. E a gente precisa torná-los um grande propulsor da nossa produtividade. Tá, ok, mas como assim? Né? Primeiro, eu preciso investir em equipamentos melhores. Muitas vezes não é só para ter algo mais bonito, algo mais que seja aceitável na minha roda de amigos. Não, muitas vezes é porque eu posso trabalhar com este dispositivo de forma a me dar mais produtividade. Eu preciso, então, investir, por exemplo, um smartphone melhor, um tablet, um note mais rápido, uma tela LED maior. Ou seja, eu vou investir em bons eletrônicos, não para o meu prazer, mas sim para que ele possa me ajudar, inclusive, a me tornar para que ele possa ser um propulsor da minha produtividade pessoal. Então, a dica 1 de hoje, né, dentro do nosso tema central de gestão do tempo e produtividade pessoal, o subtema 1 é aproveite, né? Use o seu celular, o seu smartphone como um grande aliado no aumento da sua produtividade. Até porque nós temos na palma da nossa mão hoje muito mais tecnologia e processamento do que aquela que levou o homem à Lua em 69. Então, por que não aproveitar isso que está no nosso bolso para fazer, para que a gente possa turbinar a nossa produtividade pessoal? Ok, como é que eu faço isso? Muito simples, muito simples. Hoje existem diversos aplicativos para que você possa registrar, né, fazer uma boa gestão das suas tarefas, dos seus projetos. Existem vários filtros, etiquetas. Você pode, por exemplo, agrupar tarefas. Você pode executar, pedir para que o aplicativo te notifique quando você estiver em tal lugar. Então tem também a questão de geolocalização, que é muito útil, para mim funciona demais. Então, investir num equipamento bom e aí usar esses apps, que muitas vezes são gratuitos, ou quando são pagos, é uma assinatura muito baixa, é muito legal. Eu recomendo demais, eu uso e não abro mão de usar isso. E tem outra coisa bacana, né? Você pode investir, por exemplo, em aplicativos, e você deve fazer isso, que você tenha acesso constante a ele, seja no teu smartphone, seja no browser, né? Então procure um aplicativo que ele seja multiplataforma. Onde você estiver, você vai poder capturar e registrar suas tarefas e aí fazendo uma boa gestão dessas atividades ao longo do tempo. Tá bem? Então, dentro do nosso tema de hoje, gestão do tempo e produtividade, o tema 1 é use o seu smartphone aí como um propulsor para a tua produtividade pessoal. Deixa eu dar um oi para a galera aqui. Vamos lá. Subtema número 2. Mais um tema que eu separei para vocês aqui. Fala sobre a captura consciente. Olha que legal isso. Captura consciente. O que será que é isso, né? Deixa eu botar uma imagenzinha aqui. Bom, nós precisamos... Eu tenho comentado nas lives anteriores, né, que nós recebemos milhares de inputs aí durante um mês, durante a semana, e todos os dias a gente é bombardeado por várias informações, né, várias decisões que a gente precisa fazer. Então, tudo isso afeta o nosso rendimento, afeta a nossa produtividade. E uma das grandes mudanças de comportamento para quem quer dar um up na sua produtividade pessoal é desenvolver a prática da captura consciente. Explico melhor.
Dentro desse universo de muitas informações que chegam para a gente todos os dias, né, e que elas podem nos levar a uma decisão, ou elas podem impactar positiva ou negativamente os nossos projetos, as nossas ações, a nossa família, o nosso trabalho e por aí vai, a gente em algum momento precisa lidar com isso, né? Mas nem tudo que eu ouço, que eu vejo, o que eu escuto, o que eu vejo, eu preciso ter uma ação em cima disso. Mas chega para mim de qualquer forma, né? Então, como é que eu lido com esse mundo de hoje, onde dezenas de informações são espalhadas, digamos assim, no nosso ambiente de trabalho, em casa, enfim, né? E aí vem a prática da captura consciente, da gente fazer uma ativação do radar visual auditivo. Vamos dar um exemplo, vamos pegar aqui uma analogia, né? Digamos que você seja convidado para uma pesquisa científica para caçar borboletas laranjas num campo florido, onde tem milhares de borboletas de todas as cores, né? A tua missão é caçar borboletas laranjas. E te dão um caçador de borboletas que você vai sair campo afora buscando caçar essas borboletas aí. Então, quando começa essa busca, essa captura, você vai ficar o tempo inteiro focado procurando as borboletas laranjas. E vão vindo várias cores, e você vai caçando somente as laranjas, somente as borboletas laranjas, né? Ao final desse experimento, você vai ter dezenas de borboletas capturadas, mas você vai ter centenas e às vezes milhares de outras borboletas que você não capturou, mas que você teve contato, teve uma ativação visual, teve uma ativação auditiva. Então, da mesma forma que a gente está focado capturando, esteve focado capturando essas borboletas laranja, a gente precisa ficar focado no nosso ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, para capturar aquilo que precisa ser capturado. Ou seja, aquelas informações, aqueles inputs que vão ser necessários, que vão impactar positivo ou negativamente os nossos projetos. Nesse momento, aqui nós temos uma questão bacana que a gente precisa prestar atenção. No início dessa prática, o nosso desprendimento de energia cerebral ela é alta, ou seja, eu não estou condicionado ainda a fazer isso. Eu preciso ter ainda um alto rendimento para poder registrar, um alto rendimento cerebral para poder registrar, capturar essas informações, né? Só que, depois que o tempo vai passando e a gente vai fazendo repetidamente essa captura de informações, isso vai começando a virar um hábito, né? Então, se instala um novo hábito nesse contexto, para nós mesmos, e aí o nosso nível de energia cerebral vai diminuindo até que o momento que fica isso tudo muito automático, né? Então, fazendo um resumão aqui, né? Tantas informações que chegam para a gente, né? Nem todas a gente vai precisar capturar, mas a gente precisa sim registrar num sistema de produtividade, onde você já tem uma prática de gestão de tarefas, por exemplo, você precisa colocar isso dentro do teu sistema de produtividade. Então você precisa filtrar aquilo que realmente importa, aquilo que realmente vai impactar os teus projetos, as tuas ações, certo? Então, no início, a energia que você vai consumir para fazer isso é muito alta, mas com o passar do tempo, vai ser uma energia muito baixa, quase que automática. É a mesma forma como quando a gente aprende a dirigir, né? A gente fica muito concentrado, tentando não errar em nada, a gente se perde, fica muito estressado, né? Tem uma certa estafa mental. Depois de anos dirigindo, a gente praticamente o carro vai sozinho, né? A gente tem até movimentos involuntários. E onde é que eu quero chegar com tudo isso? Porque muitas vezes, quando a gente tem uma posição de liderança, um cargo importante, quando a gente tem pessoas abaixo que a gente precisa dar uma atenção, dar um foco, dar um direcionamento, a gente precisa buscar resultado e assim por diante, é muito chato alguém, um superior, algum colega, por exemplo, te cobrar algo que você simplesmente esqueceu de retornar, você não deu
o retorno que era necessário, né? Ou então, chegou uma tarefa que tinha um prazo importante e você esqueceu de anotar e não registrou isso, né? E também começa a ficar ruim, tua imagem profissional fica ruim, né? Ou então você vai para uma reunião e esqueceu de levar um relatório importante, parte de um documento, simplesmente porque esqueceu, estava ocupado com outra coisa e acabou não levando. Ou então você esqueceu de monitorar algo que delegou para alguém, a tarefa se perdeu, você já nem sabe mais onde é que está. Então é extremamente ruim a gente, né, em posição de liderança, ser cobrado por coisas que a gente simplesmente esqueceu de anotar. Por isso, da importância dessa captura consciente. Eu preciso ter conscientemente um radar auditivo e visual, né, do que eu preciso focar, onde que eu preciso registrar as ações, o que eu preciso guardar de informações, o que eu preciso gerir dentro do meu sistema de produtividade, dentro da minha lista de tarefas, dentro da minha lista de projetos, enfim. O que é importante para mim, o que eu não preciso, aliás, o que eu preciso ter foco, preciso me preocupar. Exatamente para que a gente não incorra a questões como essas, né? De você simplesmente não anotou, veio um monte de coisa depois, um monte de informação, um monte de outras tarefas, um monte de pessoas falar com você, e você esqueceu de anotar, e daqui um pouco vem algum colega, algum superior, ou até um membro da tua equipe, que também é chato, né? Te cobrar algo porque simplesmente você não acabou não fazendo. Então essa ideia, essa é a ideia da captura consciente, né? É a gente treinar isso de tal modo que ela passa a ser inconsciente. Da mesma forma, quando a gente começa ela consciente, a gente tem um despendimento de energia, como eu já comentei, né? O cérebro vai consumindo muita energia. Depois, quando isso se instala e vira um hábito, passa a ser inconsciente. Então, já fica tudo mais automatizado e o meu sistema de produtividade aumenta demais, mas demais. Tá bem? Legal. Comentem aí quem curtiu, quem está curtindo a Semana da Produtividade. Então, durante a semana a gente está falando, a gente não, eu estou falando sobre vários assuntos, vários temas ligados à produtividade pessoal e gestão do tempo, certo? E aí agora vamos para o terceiro item dentro do nosso tema de hoje, que é a arte de delegar. A arte de delegar. Esse é um tema bacana da gente explorar, é um tema importante de entender. A arte de delegar não significa só repassar alguma ação para alguém, não significa só colocar, né, a responsabilidade nas costas de alguém, mas sim você também tem uma responsabilidade sobre isso, né? Então, deixa eu só tirar a imagem aqui, vamos trocar aqui, delegar. Não vai aparecer muito bem, mas a ideia é só dar uma contextualizada aqui. Então, falando de produtividade, quando a gente quer ganhar uma produtividade maior, para quem já tem um sistema, para quem já é produtivo, para quem já tem uma boa gestão do seu tempo, uma das formas da gente ter um up na nossa produtividade, a gente ir para um próximo nível, é a arte de delegar. A arte de delegar bem. Não só repassar tarefas para as outras pessoas, né? Então, essa habilidade de delegar, ela é crucial para que a gente possa dar um up no nosso sistema de produtividade. Muitas pessoas são centralizadoras, né? Muitos líderes, eu vejo isso acontecendo, né? Querem fazer tudo, muitas vezes até com um certo receio, assim, um certo medo de que se ele delegar aquele trabalho para alguém, não vai chegar na mesma qualidade que ele entregaria. Então, isso acontece demais, né? De não dividir algumas tarefas importantes. E a gente até compreende, né? Eu já passei por isso muitas vezes. A gente chega num nível de especialização que a gente fica desconfiado que outra pessoa vai fazer um trabalho tão bacana quanto o seu, né? Mas acontece que isso não é sustentável. A gente vai ficando sufocado, porque quanto mais a gente vai se especializando,
mais especialista deve ser aquela tarefa. E nem sempre você tem pessoas da equipe que conseguem te acompanhar no raciocínio, na forma de estruturar, até mesmo de saber quais são as suas expectativas em relação a isso. Então, o que a gente precisa fazer? Né? Qual é essa arte de delegar que eu estou falando aqui? Bom, existe uma forma da gente delegar isso. Aprendi que para delegar tarefas precisamos dar prazo. Legal, sim, não é? Eu preciso delegar, mas eu preciso também deixar que a pessoa consiga processar isso, né? Bom, dentro desse tema, obrigado, Mariana. Dentro desse tema de a arte de delegar, eu tenho dois caminhos, né? Um caminho como que eu sei se eu preciso, se eu posso realmente delegar essa tarefa? Essa é uma parte importante. Dependendo da tarefa, talvez não possa delegar, né? Por exemplo, eu preciso criar o meu time. Eu preciso, talvez, ter um time de confiança de uma das pessoas que vão trabalhar diariamente comigo. Talvez faça sentido eu mesmo fazer isso, porque eu quero conhecer as pessoas, quero entender qual o cenário que elas estão, as suas habilidades, a forma de conduzir no dia a dia. Então, tarefas desse tipo pode ser que faça sentido eu mesmo fazer. Então, eu só dei um exemplo aqui. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente pensa na arte da delegação é saber se eu posso realmente delegar essa tarefa, né? E então, se eu posso, eu vou para outro caminho, né? Que é o que eu vou trazer para vocês agora aqui. Esqueci da minha água hoje. Bom, tem outras questões, antes ainda de a gente ir para esse caminho de sim, posso delegar, tem outras perguntinhas que a gente pode fazer. Até vou colocar, me comprometo em colocar depois que a live que eu gravar a live, eu coloco lá na linha da timeline, tá? Algumas perguntinhas que eu separei aqui para a gente entender. Então, por exemplo, assim, eu tenho alguém, né, como é que eu sei que eu posso delegar uma tarefa? A tarefa em questão, ela desenvolve, ela cresce, ela pode crescer alguém ou desenvolver as habilidades de alguém, né? Sim, bacana. É uma tarefa que ela pode se repetir no futuro, ela vai ter, ou outras, eu vou ter possivelmente outras tarefas com atividades semelhantes, né? Então, é algo que a gente precisa analisar. Aí vem a questão que a Mariana comentou. Você tem tempo suficiente, né, para delegar o trabalho, não só a pessoa fazendo a tarefa, mas você também tem tempo de poder fazer isso de forma eficaz, de dar um treinamento, de dar uma orientação, de acompanhar essa pessoa, né? Então, são aspectos que a gente precisa analisar quando a gente for delegar isso para alguém. Bom, vamos lá. Identifiquei que eu posso delegar uma tarefa para alguém. Eu tenho aqui, dentro da arte de delegar, né, eu tenho 8 passos, que eu posso deixar lá na timeline, vai ficar grande, né? Talvez eu precise dividir isso. Mas eu tenho 8 passos que eu preciso executar para fazer uma delegação bem feita, né? Tá bem? Preparados? Vou tocar de música aqui. Vamos lá. Oh, Summer. Vamos lá. Então, olha aí a Kátia chegando aí. Então, a arte de delegar tem 8 passos, né? Importantes aí que a gente, ao delegar uma tarefa, a gente vai percorrer esses 8 passos e não somente repassar isso para alguém. Aqui que vem a questão importante, aqui que a gente precisa estar preparados, né? Talvez fazer aí um checklist, até que a gente se acostume a fazer isso de forma quase que automática. Vamos lá, passo 1.
né? Como é que eu delego uma tarefa para alguém? Passo 1, identificação da atividade. Passo 1, identificação da atividade. Ou seja, eu preciso identificar as atividades que podem ser delegadas. É um pouco do que eu falei agora há pouco, né? Eu preciso entender as tarefas, eu preciso saber se aquilo pode realmente ser feito por outra pessoa, se aquilo pode ser que comprometa o trabalho ou o resultado. Então, são coisas que eu vou analisar. Tá bem? Então, passo 1, identificar a atividade. Passo 2, escolher a pessoa certa. Então, eu vou ter que considerar habilidades, conhecimento, disponibilidade de tempo dessa pessoa dentro da equipe, né? E entender se ela tem condições de executar a tarefa de forma eficiente. Passo 2, escolher a pessoa certa. Então, eu identifiquei a pessoa, né? Identifiquei as habilidades necessárias, passo 1, passo 2. Olha, essa pessoa acredito que tem condições. Qual é o passo 3? Estabelecer expectativas. Eu preciso alinhar, eu preciso dizer o que eu espero desta entrega final, né? Senão fica só no campo da divagação. Eu preciso dizer exatamente como que eu quero que o trabalho seja entregue. Qual é o resultado desejado? Qual é o prazo que está sendo esperado? Qual é o formato? Qual é a linguagem? Que tipo de documento? É preto e branco? É colorido? É em Word? É em PPT? É impresso? É virtual? Então, se possível, o maior número de detalhes para que seja feito esse alinhamento de expectativas. Certo? Então, passo 1, identifiquei a atividade, pode ser delegada? Pode. Passo 2, escolhi a pessoa certa, ela tem as habilidades, conhecimentos, né? Tempo disponível? Tem. Passo 3, alinho o que é que eu quero. Eu quero isso, desta forma, até tal prazo, neste formato, e assim vai. Qual é o passo 4? Treinamento. Caso a pessoa não possua, precise de algum treinamento, por menor que seja, nós somos responsáveis por isso. A gente precisa treinar a pessoa, ou precisa pelo menos dar um caminho de orientação para um treinamento. A gente precisa, nós precisamos nos certificar de que a pessoa tem todas as habilidades e condições técnicas para realizar aquela tarefa. Passo 5, a gente precisa ter um sistema de acompanhamento, né? Nós, muitas vezes, não temos uma gestão de tarefas, uma lista de tarefas, qualquer que seja, né? Que não vou nem falar que isso é crucial, que é chover no molhado, mas a gente precisa entender que deleguei algo para alguém, eu preciso manter isso no meu radar constantemente, né? Então, e esse manter no radar constantemente significa que eu tenho aqui o meu sistema confiável, que eu vou entender qual o progresso dessas tarefas delegadas, né? E aí eu posso incluir nisso reuniões regulares, atualização de como é que as coisas estão, daqui a pouco ferramentas de colaboração, documentos de status report, enfim, eu preciso ficar monitorando se essa tarefa está sendo acompanhada, está sendo realizada e se está tudo andando no caminho que precisa. Passo 6, estou acompanhando, estou monitorando tudo certo, eu preciso também dar autoridade com responsabilidade, né? Eu vou delegar algo para alguém, eu vou treinar, eu vou orientar, eu vou monitorar, mas eu também preciso dar espaço para que a pessoa tenha autoridade suficiente, responsabilidade por aquilo, porque o que eu quero ao fim? Eu quero o resultado final, né? No meio do caminho, pode ser que essa pessoa precise ter decisões importantes para chegar no resultado final. Então, eu preciso dar um certo nível de autoridade, né? Preciso dar um espaço para que a pessoa possa decidir por si só e chegar no resultado final. E aí vem um detalhe, autoridade com responsabilidade. Você é inteiramente responsável, né? A pessoa que recebe, você vai conferir essa autoridade e vai dizer que ela é responsável por aquela entrega final. Então, vamos fazer um recap aqui. Primeiro, identificação da atividade, ou seja, é uma tarefa que eu posso delegar para alguém? Sim, posso. Escolha da pessoa certa, né? Conheço alguém que tem as habilidades, conhecimento e disponibilidade de tempo para fazer isso? Sim, tenho. 3, alinhar expectativas, o que eu quero, de forma que eu quero. 4, eu vou treinar essas pessoas, né? Eu vou treinar a pessoa que está recebendo uma tarefa delegada. 5, vou colocar isso dentro do meu radar, dentro do meu sistema de acompanhamento, para que eu tenha, de fato,
um monitoramento disso, para que eu possa acompanhar e dar feedback em tempo real. Eu dei autoridade com responsabilidade, então a pessoa é responsável por esse resultado final, isso tudo tem que ficar muito claro. E passo 7, eu vou fazer um suporte e feedback. À medida que eu acompanho, que eu dei autoridade, que eu dei responsabilidade, eu também preciso estar disponível para orientações, feedback durante todo o processo, né? E eu preciso garantir também que a pessoa tenha todas as informações necessárias, ferramentas e tudo que é preciso para garantir que ela possa fazer um bom trabalho. Se eu executei esses 7 passos e não deu certo, qual é o último passo? Repetir o processo. Então eu repito tudo de novo, tá? Com a mesma pessoa, eu repito o processo todo novamente. Claro, elimino os passos iniciais da escolha, mas os passos seguintes. Então a gente vai percorrer todo o caminho novamente, treinamento, suporte, orientação, né, para esta pessoa. Precisa pelo menos fazer um looping completo, tá? Se eu chegar no passo 8 novamente e não deu certo, aí não tem jeito. Aí a gente fez uma escolha errada. Aí a gente não soube, lá nos passos iniciais, escolher a pessoa certa. Aí a responsabilidade, não é culpa, né? A responsabilidade é nossa, tá bem? Eu me comprometo em colocar esses 8 passos aí da arte de delegar aqui, logo depois que terminar a live, né? Para que ajude para quem gosta do tema. E como eu comentei, a arte de delegar é um fator crítico importantíssimo para que a gente possa dar um up, né? Subir mais um degrau na nossa escala de produtividade, tá certo? Até porque sozinho você vai mais rápido. Deixa eu tirar a imagem aqui. Sozinho você vai mais rápido, mas sufoca, né? Junto você produz muito mais. Então a ideia é delegue. Certo, gente? Semana da produtividade. Então começamos lá com live na terça-feira, depois na quarta, na quinta fizemos 2 lives ontem. Hoje, sexta-feira, mais essa aqui à noite. Provavelmente farei mais algumas lives aí no final de semana. Vou comentar, é um tema que eu adoro, né? Super gosto de compartilhar isso com todos os meus colegas, com toda a audiência aqui. E até porque vai ter um curso, né? Vai ter um workshop, estou promovendo um workshop dia 15 em Porto Alegre, 15 de julho, um workshop de 4 horas presencial e depois ele tem mais um acompanhamento online, são 3 sessões de mentoria, onde os participantes vão sair com o seu sistema próprio, personalizado e configurado para turbinar a sua produtividade pessoal. Então fica o convite aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais do programa, da programação toda, né? Tem várias facilidades, como estacionamento gratuito, tem muita coisa bacana, tá? Para quem tem interesse, né, em aumentar bastante a sua produtividade e ter dicas e métodos de gestão do tempo, a gente vai abordar tudo isso nesse workshop. Então, o workshop presencial em Porto Alegre, dia 15 de julho, é num sábado de manhã, das 8 ao meio-dia, mas é mão na massa total, um workshop muito prático, onde eu vou compartilhar o meu sistema de produtividade pessoal, que é um apanhado de dicas, métodos e técnicas que eu tenho, que eu montei durante todos esses anos que eu sou um adepto de métodos de produtividade, tá bem? Eu criei meu sistema próprio e isso funciona muito bem. Bom, semana da produtividade, nós falamos aí sobre a poderosa técnica dos 2 minutos. Depois, o que mais que nós falamos aqui? Deixa eu relembrar. Falamos muito sobre a técnica dos 2 minutos, rendeu um bom caldo aqui, né? Nós falamos sobre lista de tarefas organizada e priorizada, como é que a gente... Qual é uma das melhores formas de lidar com uma lista de tarefas, né? Não é só ter a lista, mas como é que eu organizo uma lista para que ela seja mais produtiva. Nós falamos sobre ladrões de tempo, né? Foi também um assunto muito bacana que rendeu aí comentários. Falei também sobre o uso de assistentes pessoais. Falei ontem sobre isso, né? Como é que a gente utiliza aqui os assistentes pessoais nesse contexto da produtividade. Eu não preciso nem tocar no meu celular para que eu dê algum comando. Deixa eu só desabilitar aqui a minha Alexa, né? Eu tenho no escritório, eu tenho a Siri do iPhone, então eu não preciso nem tocar no celular para registrar
as tarefas, os insights, as ideias que eu estou tendo, que chegam muitas vezes em horários inusitados, né? Então, por exemplo, às vezes estou dirigindo, chega algum insight, alguma tarefa que eu preciso registrar, algo que eu preciso fazer, uma compra que eu preciso fazer no mercado, enfim, qualquer coisa que surge nesses momentos mais inusitados. Então, eu uso os meus assistentes virtuais com comando de voz para fazer esse registro e não esquecer mais disso, né? Então, na live passada eu comentei como é que a gente faz isso, essas integrações de app junto desses assistentes pessoais, né? Comentei também durante a semana que a nossa mente é feita para ter ideias e não para armazená-las, né? Nosso cérebro não dá conta de armazenar e processar esse turbilhão de informações que a gente recebe todos os dias, semanalmente, anualmente, né? Então, a nossa mente ela a gente precisa ter um sistema confiável de produtividade, onde eu sei que tudo está ali bem registrado, bem organizado, para que a minha mente libere todo o seu poder de clareza e assim eu tenho mais criatividade e inovação para tudo que eu quiser. Que mais falei? E hoje, então, nós recuperando aqui, nós falamos, né, sobre dispositivo propulsor de produtividade, que é o nosso smartphone. Falamos aqui sobre a captura consciente, ou seja, eu preciso ficar sempre com o meu radarzinho visual e auditivo, né, ligado para registrar tudo o que eu preciso registrar no meu sistema de produtividade, para não deixar passar nada. Depois, o item 3, a arte de delegar, ou seja, para que eu possa dar um up na minha produtividade, como é que eu faço isso de forma muito eficiente, tá bem? Semana da produtividade, não tinha na programação fazer lives aí amanhã ou domingo, mas eu gostei tanto de fazer esse negócio aqui que eu vou separar mais uns temas dentro desse contexto de gestão do tempo e produtividade pessoal para compartilhar com todos vocês aí, tá bom? Amanhã eu vou informar, não sei que horas ainda, vou organizar minha agenda aqui, vou colocar um card da programação do final de semana. Quem quiser acompanhar, será um prazer tê-los conosco aí em mais uma live, tá bom? Obrigado, vamos falando e até mais.